Olá, boa noite. Boa noite. Olá, olá. Oi, Rick, tudo bom? Boa noite, vai chegando. Vamos abrir aqui para o pessoal chegar. Oi, Rick, tá bom, querido? Oi, tudo bem e você, Cláudia? Joia, que alegria te ver. Só assim, né, por live. A gente tem, a A gente gente tem agendas difíceis de serem conciliadas, não, mas não para mim é fala um prazer não. poder estar aqui com você. Tá chegando aí o pessoal, Brizar, bem-vindo. O Rick, é impressionante. Agora mesmo eu pensei assim, gente, tá faltando alguma coisa. Eu não tinha passado batom, porque não tinha dado tempo. Aí eu vim passando e abrindo. Sabe aquela emoção? As pessoas pensam que na pandemia, é engraçado, né? Que na Aham. pandemia a gente relaxa, a gente faz, né? Fica em posição de yoga. Você tá ficando? Porque eu não tô tendo tempo, não. Não dá tempo, né? Engraçado, Cláudia, Não, que eu mais ou imaginei menos. assim, olha, quando eu trocasse o jornalismo pelo direito, eu ia ter um pouquinho mais de tempo, né? Me enganei Ilusão. redondamente. Não, e o direito tem o prazo de fazer, tem o prazo de acompanhar, né? Dependendo da área, a Uhum. pessoa fica aí 3 turnos. É engraçado, no jornalismo é assim, como a notícia é instantânea, é rápido. Você trabalha de manhã para colocar no ar na hora do almoço. Você trabalha da hora do almoço até às 6 da tarde para colocar no ar às 7. Você Aham. trabalha de noite para colocar no ar de manhãzinha. Então, é tudo muito instantâneo, muito rápido. Né? No Aham. direito é diferente. Você precisa dar um tempo de maturação para aquilo que você está pensando. Né? Uhum. Então, hipoteticamente, eu vou citar o caso aqui. A gente está com uma ação de direito do consumidor. Aham. E aí o que acontece? O cliente vem, te conta toda a história, te traz toda a documentação, você conversa com ele e já alinha uma linha de raciocínio, né? Aham. Aí você começa a escrever. E Aham. você termina de escrever e pensa assim, tá pronto, amanhã cedo é só subir para o site lá no PJE e tá pronto. À noite você tem um insight e fala, nossa, mas eu posso melhorar colocando isso, aquilo, melhorando Nossa, aqui, Rick, você colocando também aquilo. tem site à noite, de madrugada? Aí o cérebro não para? Do nada, Que assim, você droga é isso, acorda e hein? fala, nossa, olha isso. Você sabe que eu tenho uma cadernetinha com caneta do lado no meu criado, porque aí eu anoto para eu dar conta de dormir. Você acredita uma coisa dessa? É muito sem noção, não? A gente fica pensando o tempo todo, né, processando. É uma loucura. Nossa, deixa eu te apresentar para o pessoal que está chegando. O pessoal vai chegando de pouquinho, a gente vai começando, porque 1 hora é tão pouco para falar de um tema tão importante, né? Então, né, É, vamos lá, vamos e contribuir com o que a gente der vamos lá. conta. Então, o Rick, além de ser um amigo querido, eu tive a honra de ser professora dele. Muito obrigado. E eu, a honra de ter sido seu aluno. Pois é, foi tão bacana, achei ótimo. Você é muito preparado, então você contribuía, participava, é ótimo. Ajuda demais no amadurecimento da turma. E aí hoje a gente combinou de fazer uma prosa, um bate-papo mesmo, interativo. Se as pessoas tiverem questões para fazer, a gente vai olhando aqui, vai comentando, enfim. De modo que a gente possa falar sobre fake news, né? Notícia que é uma notícia falsa. Então, eu nem chamaria de notícia, eu sempre ponho fake news entre aspas, porque ou é fake, ou, né? Ou é fake news, É enfim. É, engraçado que a gente vai procurando sobre isso, você vai descobrindo uma série de questões, né? não é? A gente E vai aí, poder falar mais sobre isso ao longo na do dúvida, eu bate-papo. vou pondo entre aspas, sabe? Assim, tipo, tô Uhum. problematizando. E a gente sabe o quanto que é séria essa questão. Não só hoje, não só no momento da pandemia, mas também antes. E você, como advogado, como jornalista com experiência de mais de 20 anos, né? Na comunicação e no jornalismo 26, eu gravei direitinho, 28 na comunicação, 27. 27 na comunicação Isso! e já 16, 17 no Quem olha para jornalismo. essa carinha de bebê nem fala. Enfim. Nossa, muito obrigado Não, pela mas é carinha de mesmo, bebê. Rick.
Lá E se vão aí... 45 anos já. Nossa Senhora. Ah, não, você está bem, tá ótimo. Espera chegar ao 5.0, depois a gente conversa. Enfim, Então tá. aí, Rick, eu fiquei pensando, né? Quem? Me veio você na hora, né? Porque eu sei que você tem um ponto de vista crítico e que nos ajuda a refletir sobre essa questão. E aí, outro dia eu estava vendo uma matéria que ela dizia, inclusive agora, acho que foi a Escola Nacional de Saúde Pública, e aí dizia que agora na pandemia, inclusive na pandemia, né, que é o momento de colocar em risco vidas, muita notícia falsa sendo passada sobre medicamentos, sobre procedimentos, né, enfim, Uhum. sem um acompanhamento aí científico. E não que a ciência não tenha também validade, porque a ciência ela tem um prazo de validade, na medida em que vão descobrindo outras questões, vai sendo colocado em xeque ou não aquilo que foi descoberto. Eu me lembro, Uhum. para dar um exemplo disso, nos anos 80, a questão da AIDS. Né? Se você se lembra também, os primeiros casos nos anos 80, o que se dizia? Existem grupos de risco. Né? E depois de pouco tempo, essa suposta verdade científica foi colocada abaixo, porque não há grupos de risco, mas o que existem são comportamentos de risco. Claro que uma sociedade preconceituosa, inicialmente, colocou como grupo de risco essas pessoas que são de orientação sexual diferente da heteronormatividade, ou prostitutas, prostitutos, enfim, travestis. E depois viu que não tinha nada disso, né? Você pode ser virgem, heterossexual, transar a primeira vez, sem prevenção, a possibilidade de qualquer doença sexualmente transmissível, inclusive a AIDS. Então, só para dar um Ou exemplo... então continuar virgem sem problema nenhum, mas usar lá Sim, uma droga injetável e continuar virgem, mas sendo portadora a partir de então. isso mesmo. Então, acho que esse é um bom exemplo histórico, né, e recente na história para a gente pensar que a ciência também tem validade. Só que tem algumas questões que já foram superadas, né? Por exemplo, a Terra plana, né? Enfim, isso foi superado há séculos. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa questão de fake news. Queria que você começasse falando o que você entende por fake, né? O que é fato, o que é fake, e aí a gente vai desdobrando essa conversa. Quero agradecer a presença de quem está chegando, o Hugo, o Bruno, professor Edilson está aqui conosco. Sempre muito bom, gosto muito dele. Obrigada pela presença, gente. Vamos lá, Rick. Tá certo. Só comentando, o professor Edilson está em todas, né? Eu assisti quase todas as lives. Ele Mesmo que sempre ele não está lá, fique muito bom. mesmo que ele Eu não não possa sei se ficar o você tempo conseguiu todo. já fazer uma live com ele, mas vale a pena. Aí, ó. Eu fiz. Eu fui para Conseguiu? a fila. Eu fui para a fila. Então vamos lá. Assim, né? Entra na fila. E o professor Edilson, ele faz live também no horário que eu faço, ele está sempre passando informação, orientação, mas ele é muito gentil, ele entra, dá contribuição e vai para outras questões que ele tem de atividade. Vamos lá, Rick. Então tá bom. Só fazer um agradecimento também, além de você, por ter me feito o convite. Já te conheço longa data, sempre foi fonte e boa fonte de qualidade nas reportagens que eu fazia quando eu estava no Jornal Correio, na Rádio Itatiaia, na TV Integração, na TV Paranaíba, assim como o professor Edilson também. Quando eu comecei a trabalhar ainda na Rádio Itatiaia, ele teve paciência, né, para me explicar os meandros da política, essa coisa toda, né? Ele e o professor João Batista. Então, sou muito grato aos dois e a você também. Vamos lá, para a gente falar assim, de uma forma mais simples sobre o que é fake news e o que é fato. Né? O que é fake e o que é fato. Fato é uma notícia que ela é checada, ela é testada, ela é confrontada para depois ser levada ao conhecimento da população. Vamos, hipoteticamente, falar por rádio, por exemplo. Rádio é um veículo muito instantâneo, né? Então, chega a informação, você já coloca aquela informação no ar e aí você vai depurando aquela informação ao longo do dia, se for possível. Aí, no fim da tarde, você tem uma notícia pronta para dar no noticiário que fecha o dia. Rádio, como ele é um elemento diferente, não dá para você ouvir todas as pessoas primeiro, para depois levar uma informação. É muito difícil você fazer dessa forma, né? Então, você pega o fato primeiro, o primeiro fato que te chega, você faz uma apuração prévia ali do que pode ser a notícia e coloca no ar. Enquanto o apresentador, o jornalista está entrevistando esta fonte,
a produção já vai atrás das outras fontes para poder confrontar esta informação. Hipoteticamente aqui, vamos falar no nosso universo de Uberlândia. Chega uma informação que envolve, por exemplo, a prefeitura. Alguém denuncia alguma coisa. Alguém, por exemplo, fala que o atendimento na UAI não está tão bom, que foi negligenciado, que está lá 3 horas esperando, tal, e participa por telefone contando isso. Posso dizer que isso é mentira? Não. Posso dizer que isso é verdade absoluta? Também não. Então, eu preciso, num primeiro momento, já checar isso. Automaticamente já se aciona a prefeitura, a assessoria já começa a dar a informação, e, enquanto isso, a gente vai buscar para ver se for possível mandar um repórter até o local. Para quê? Para que essa informação vá crescendo, né? Então, ao final, se descobre por que o paciente esperou 3 horas, por que houve demora no atendimento, por que se não fez determinado exame, e a resposta concreta da prefeitura para se falar sobre a posição que foi dada sobre esse assunto. Em algum momento tem fake news nessa história? Se tomar o devido cuidado, não. Por quê? Porque desde o princípio houve um cuidado ao levar essa informação. E essa informação ela continua sendo repetida ao longo da programação para que a pessoa que ouviu só no primeiro momento em que o paciente ligou lá da UAI reclamando, e ela não teve tempo de ouvir depois, mas algumas horas depois ela liga o rádio, essa notícia ainda está sendo apurada, ainda está sendo depurada, ela tem condições de ouvir novamente o complemento, ela não fica só com a primeira versão. Então, trabalhamos do fato em rádio. Vamos para o fato no jornal. No jornal, sim, impresso, você tem tempo de fazer toda essa apuração. Você vai à UAI, ainda hipoteticamente citando o exemplo da UAI. Vamos mudar o exemplo. Vamos falar agora de um fato na rodovia, por exemplo, que envolve, seja ela estadual ou federal, um acidente na rodovia. Você vai até o local, o repórter vai até o local, ele apura, ele descobre quem é que estava dirigindo o veículo, se tinha outras pessoas, hipoteticamente se o acidente, se foi um acidente realmente, o veículo apresentou algum problema, ou se foi uma ultrapassagem no local indevido, enfim, apura tudo. Depois de apurar tudo, vai checar quem são essas pessoas. Se moravam em Uberlândia, se estavam por aqui por passagem, se estavam seguindo de viagem para algum lugar, houve a Polícia Rodoviária Federal, houve depois a Polícia Civil para saber se vai ter um desdobramento disso, enfim. Aí no outro dia, quando o jornal sai, essa notícia sai totalmente apurada, com o máximo de precisão. Não vou dizer que seja 100%, talvez falte alguma coisa, mas o que está colocado ali, evidentemente, se tem como notícia. O mesmo eu digo para a TV. Às vezes você começa um assunto pela manhã e a hora do almoço você tem que entregar esse material. Às vezes não conseguiu ouvir todas as partes envolvidas até o horário do almoço. Mas o telejornal do almoço leva aquilo que está pronto e há um compromisso de continuar para o próximo telejornal. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas vai falar desse assunto de novo? Não, é porque tem uma novidade. Então, vamos levar para o noticiário nacional. Você vê uma notícia de manhã no Bom Dia Brasil e no Fala Brasil, depois você assiste no Jornal Hoje e no Balanço Geral, depois você assiste à noite no Jornal da Record, no Jornal Nacional, e você mais à noite vê ainda no Jornal da Globo. Por quê? Porque elas vão se transformando, se modificando. Então quer dizer que aquela primeira notícia que foi dada é falsa? Não. Ela foi uma notícia com um contexto, com o que se deu conta de apurar, se preparar a notícia até aquele momento. De lá para cá ela evoluiu. Então nós temos aí o contexto de fato. Uhum. Até porque, né, Rick? Primeiro agradecer também a presença da professora Margarete, da Frinéia, amigas queridas, saudades de vocês, colegas professoras da área, né? Que coisa boa. Rick, primeiro dizer do pesar que foi ter acabado o jornal Correio impresso, né? Eu que acompanho assim há décadas, penso que Uberlândia perdeu muito nesse aspecto. Por mais que a gente tenha acesso hoje, alguns tenham, porque não é todo mundo que tem acesso às novas tecnologias, foi um pesar. Mas a gente ainda tem muitos bons jornalistas, né? Isso, sim. Você é um deles, né? A Margarete, a Frinéia, enfim, uma equipe muito boa de gente. Trabalhei com ambas e gosto muito delas. Tenho falado um pouco com a Frinéia, mas amo, gosto demais dela. E aí eu fiquei pensando, Rick, as ações da vida são muito dinâmicas, né? As práticas sociais são fragmentadas, não são lineares, né?
não é aquilo, né? Sai daqui e vai, né? Não é linear. Então, fiquei pensando o desafio do profissional do jornalismo para conseguir trazer a maior parte de possibilidades de versões da realidade. Porque, no fundo, o que você disse é isso. Né? Quer dizer, num primeiro momento, eu tenho uma história, uma narrativa, uma versão da realidade. Eu vou atrás de uma outra fonte, pode ser que tenha uma terceira, uma quarta, né? Enfim. Até você me lembrou um filme, não sei se você já assistiu, se não assistiu, anota. Adoro filme, você sabe, né? E uso muito esse recurso da cultura para nos ajudar. Ponto de Vista. Conhece esse filme? Ponto de Vista? Ponto de Vou anotar Vista. aqui. Vou anotar aqui, porque... Como jornalista, precisa assistir. Como advogado também. Também, né? Ele é ótimo para qualquer profissional que lida com versões da realidade, né? Já está anotado aqui. Ótimo. É muito interessante. Não vou dar spoiler, mas fiquei pensando nesse filme e fiquei pensando na profissão também de jornalismo e no nosso tema de hoje, que é a questão de fake news e os impactos que causam as notícias falsas. Você se lembra da alegoria da caverna, que a gente trabalha em filosofia, né? E o Platão, lá antes de Cristo, está contando para nós, né? Os sujeitos nasceram presos ali dentro da caverna, quer dizer, estão olhando para o fundo da caverna, vendo sombras do que passa de fora e reflete, porque tem uma fogueira na na entrada da caverna, e a fogueira reflete o que passa de fora no fundo, né, da caverna. E as pessoas que nasceram ali, porque é um mito, então tem um lado do sobrenatural, elas estão vendo sombra, ilusão, achando que aquilo é a realidade. A gente pode trazer essa reflexão filosófica do Platão para os dias de hoje. O índice é significativo de gente que está olhando para aquilo que é falso, que é simulação, que é ilusão, e tomando como realidade? Claro, podemos sim. Até essa pergunta sua até me ajuda a complementar, porque antes eu falei só sobre o fato, né? Agora a gente precisa também explicar o fake. E aí, o que seria fake nessa história toda? A gente tem que entrar com alguns elementos. Eu acompanho muito o Alexandre Garcia, e ele outro dia, num dos bate-papos dele lá, pelos comentários dele pelo YouTube, ele falava, inclusive isso se tornou também um objeto de uma campanha publicitária. Se eu disser hoje para você que a dengue acabou no Brasil, não existe mais dengue no Brasil, é fato ou fake? Hoje é fake, mas um dia já foi fato. Por quê? Lá atrás, 1900 e alguma coisa, não me lembro bem, conseguiu-se acabar com a dengue no Brasil. Então, o Brasil ficou livre disso. Então, quer dizer, é uma notícia verdadeira, mas fora de contexto, ela pode trazer uma ilusão, ela pode trazer um entendimento falso para a população. E aí vamos entrar especificamente sobre a pandemia que nós estamos vivenciando hoje. Outro dia eu fiz uma live também, conversando com um professor, o doutor Geraldo, mestre, na verdade, um grande conhecedor da área de parasitologia, falando sobre a ivermectina. Você já ouviu uma informação de que a ivermectina ela é um profilático, um remédio que previne a Covid? Você já ouviu isso? Já. Pois é. Segundo esse especialista e outros tantos que eu vi também, que eu li, não é verdade. Essa informação não seria verdadeira. Por quê? Porque o efeito que ela traz para o organismo é um efeito de 28 horas. Então, se ela dura somente 28 horas, ela não pode funcionar como profilaxia para um período de 15 dias ou 30 dias, como foi dito. Tome ivermectina que você está protegido por 30 dias. Fake. Não é uma notícia verdadeira. Mas então é simples. Então é só tomar a cada 28 horas que eu estou protegido. Aí entra um problema de saúde pública. Por quê? Sim. A ivermectina, se ela entra nessa quantidade que é recomendado, que seria um comprimido a cada 30 quilos, a cada 28 horas no organismo, o fígado de nenhum ser humano consegue processar esse medicamento nessa quantidade. Então essa pessoa vai ter um câncer de fígado, por exemplo. É o que está dito na literatura. Não é achismo, não. Está dito na literatura. Então, provavelmente, eu já recebi N vídeos
de pessoas mandando no meu WhatsApp do tipo, ivermectina é a solução, ivermectina é a solução. Né? E se eu passo esse vídeo adiante, eu estou contribuindo com fake news? Com certeza. Entendeu onde é que está o problema? Eu e você, antes de tomar qualquer medicamento, vamos buscar orientação médica. Mas é o caminho. Parte das pessoas não. Né? Então, aí é que está a gravidade. Eu queria te passar um dado de uma pesquisa que eu achei muito interessante, me deixou assustada, ao ponto de eu, inclusive, colocar ela em avaliação de alunos, né? Principalmente de comunicação, do curso de propaganda e publicidade, de jornalismo. A pesquisa diz o seguinte, ela é conduzida ali pela Escola Nacional de Saúde Pública, a Fiocruz, que foi, inclusive, banalizada por um tempo, né? Sendo que é uma instituição bastante séria, confiável. A Cláudia Galhardi e a Maria Cecília Minaio que fizeram, e elas apontam as principais redes sociais. Eu estou olhando aqui porque eu não vou gravar número, mas é de jeito nenhum. Né? Imagina, é um bate-papo. Principais redes sociais propagadoras de notícias falsas sobre o coronavírus no país. E olha só o resultado. A pesquisa analisou denúncias e notícias falsas recebidas pelo aplicativo Eu Fiscalizo entre 17 de março a 10 de abril, portanto, período da pandemia, né? Mostra que as mídias sociais mais utilizadas para disseminação de fake news sobre o novo coronavírus foram Instagram, Facebook e WhatsApp. Os dados revelam que 10,5% das notícias falsas foram publicadas no Instagram. Instagram, 15,8% no Facebook e 73%, eu fiquei muito assustada com isso, 73,7% circulados pelo WhatsApp. Eu sabia que o índice era alto, mas eu não imaginava que era tão alto. Lembrando que o WhatsApp ele é mais perigoso porque ele chega individualmente para o sujeito. Não tem ninguém ali para cutucar ele e falar assim, presta atenção. Cuidado. Isso é importante. Aí ela continua, estou encerrando aqui os dados, para você analisar junto conosco. O estudo ainda revela que 71,4% das mensagens falsas circuladas pelo WhatsApp citam a Fundação, a Fiocruz, como fonte, olha que grave, como fonte de textos sobre Covid-19 e com medidas de proteção e combate à doença. Quer dizer, além da notícia ser falsa, ainda citam a fonte que é de credibilidade, mas que não falou isso. Atribuindo a ela o que não foi dito por ela. Exatamente. Então, a Organização Mundial da Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, juntas, somam 2% das instituições citadas como fonte de informações sobre cuidados e medidas contra o novo coronavírus em mensagens no WhatsApp. E aí essa pesquisa ela saiu em abril, 15 de abril de 2020. Quer dizer, é uma coisa grave, impacta vidas. Impacta muito, muito, muito. Continuando nessa mesma linha, só para a gente poder amarrar com isso que você acabou de dizer, todo e qualquer medicamento, principalmente nesse momento que nós estamos vivenciando, é necessário ter o acompanhamento médico, é necessário ter a indicação, a prescrição do médico. Né? Então, mas tem um chazinho aqui que funciona. Tá, o chazinho até pode não trazer nenhum efeito colateral, mas não vai resolver o problema. Você precisa procurar o médico. Né? Não, então eu vou tomar por conta própria. Também não vai fazer isso. Porque nós estamos vivenciando um momento que é muito difícil, porque a ciência ela tem que legitimar tudo. Concordo plenamente com isso, tem que legitimar. A ciência legitimou, num primeiro momento, que a ivermectina funcionou no laboratório. Quer dizer que funciona no ser humano? Ainda não. Ainda não. Estão em testes. Até porque, né, Rick, só um parênteses, os procedimentos científicos, para serem comprovados, eles são colocados e verificados em várias pessoas. Tem que ter uma amostragem significativa. Vários países, em várias regiões. Em vários países. Então, assim, existem procedimentos para dar credibilidade para um resultado científico. Não é do dia para a noite. Exatamente. Então, mas então por que está recomendando para o ser humano? Porque alguns médicos entenderam que aquela dose da ivermectina que é dada para uma determinada doença, uma determinada circunstância, um determinado parasita, é seguro para o ser humano. E que algumas pessoas tomaram e demonstraram resultado positivo. Não quer dizer que a humanidade inteira vai ter o mesmo resultado. Então, o médico assumiu um risco, amparado por uma deliberação do Conselho Federal de Medicina, em tratar aquele determinado paciente daquela forma. Nem todo médico vai fazer isso, porque nem todo médico concorda com esse protocolo. Mas tem parte de ciência envolvida. Ok.
Então, tem quem discorda, tem quem concorda, mas não é fake news. Há um procedimento aí. Agora, você receber e dizer, olha, não pode ir na farmácia, compre, toma, porque dá certo, inclusive citando o Fiocruz ou o OMS ou qualquer outra instituição, isso é muito arriscado, isso é muito perigoso. A pessoa vai colocar a vida em risco, vai colocar a vida de outras pessoas em risco, e isso pode trazer um fator complicação aí, porque até agora nós não tratamos disso, mas imagine o seguinte, e se der um efeito colateral nessa pessoa, que não seguiu todo aquele protocolo que o médico tem de, olha, hipoteticamente, vou tratar com hidroxicloroquina, tem que fazer um eletrocardiograma do coração para saber como é que o coração está no dia que vai dar a primeira medicação. 3 dias depois tem que repetir o procedimento para ver se pode continuar com a medicação. E quando terminar o tratamento, que às vezes pode ser de 6 a 8 dias, repetir de novo o exame. Agora alguém vai lá e toma, com base numa informação que ele recebeu pelo WhatsApp ou que ele viu na internet, seja no Face, no Instagram. Uhum. E se essa pessoa tiver uma complicação? Como é que as autoridades vão descobrir quem foi que medicou, quem foi que indicou e qual seria a punição para isso? Uhum. Então nós temos hoje uma rede social, uma internet, um mundo gigante eletronicamente falando, que traz uma série de complicações. Por isso que o Senado, por isso que o Congresso Nacional está tentando regulamentar. Só que, do meu ponto de vista, regulamentando errado. Está buscando uma regulamentação. Porque imagine o seguinte, da forma como está colocada, vai tolir a sua liberdade de pensamento. Porque o limite é muito tênue também, né? Entre exatamente. E regulamentação. É sempre um debate que se estabelece, principalmente na área, né, da comunicação. E assim, agora também já está caminhando para a área jurídica, né? Porque você fala assim, não, mas é preciso enrijecer mais. Mas nós temos estabelecido, eu até separei aqui, 3 artigos do Código Penal que tratam sobre isso. O que trata de calúnia, injúria e difamação. Que quase sempre está ligado a alguma coisa do que a gente está conversando aqui. Se a gente for falar, por exemplo, da investigação que o Supremo está fazendo com relação às fake news, está dizendo que uma pessoa está injuriando a outra, está caluniando a outra. Ok, não precisa de uma legislação nova para isso. Já temos as 3 aí, então é só utilizar o que nós temos. Processa com um desses 3 fundamentos aí e faz essa pessoa pagar. Sim. Mas é difícil você conseguir localizar essa pessoa na internet. Às vezes ela dá um endereço num local, mas ela está em outro. Ou às vezes eles criam uma rede muito grande, que quem calunia você aqui em Uberlândia mora lá em Manaus. Então, dada a dificuldade que o Estado tem de encontrar e punir a pessoa, eu vou tolir todo mundo de pensar. Eu vou tolir todo mundo de escrever na internet. Eu vou tolir... Entende? Então, muito amplo. A regulamentação não pode estar em detrimento também da liberdade de expressão, né? É complicado. Entende onde fica? E olha que assim, esse ainda é um debate muito novo, né? Sim. A Frinéia, inclusive, está complementando aqui. Eu anoto, viu? Tem caderninho aqui, gente. Você vai participando, eu vou anotando. Desse tipo. A Frinéia diz que, in vitro, a célula... A gente estava falando lá daquela medicação para o coronavírus, né? Ivermectina. Isso. In vitro, a célula tem um comportamento, no organismo tem outro. E a Frinéia sabe das coisas, porque ela é daquelas que tem mãos maravilhosas, né? Vai atrás, né? No nosso corpo. Fiz muitas sessões com ela de acupuntura, além de jornalista, é maravilhosa nessa área. Muito bom. Aí ela colocou, nós até passamos do assunto, mas não tem problema, porque a gente tem que valorizar cada questão aqui colocada. E realmente, né? Então ela está falando de um outro contexto, né? Não é só o contexto de que se fala, mas na própria pesquisa, às vezes funciona dentro de um contexto e não funciona no organismo humano. Exatamente. Ainda falando sobre isso, segundo o doutor Geraldo, a dose que foi utilizada naquela célula que foi feito o teste, ela é 10 vezes maior do que a dose que é utilizada para o ser humano. Então, imaginemos, vamos pegar o meu exemplo. Eu teria que tomar 3 comprimidos de ivermectina. Então, se for verdade aquilo que foi provado no laboratório, então eu teria que tomar 30 comprimidos? Olha o tamanho do risco. E haja fígado, estômago, né? Haja fígado. Então, por isso que tem que testar no ser humano para saber qual é a dimensão, quanto disso pode, se realmente tem que ser uma dosagem muito alta, se pode ser uma dosagem mais baixa.
Então, leva tempo. Isso, no mínimo, porque assim, essa pesquisa que está sendo feita com a ivermectina, ela já passou aquelas fases que precisam de comprovação. Então, assim, para poder ser usada contra parasitas, ela já passou pelo camundongo, depois passou pelo primata, depois passou pelas 4 fases de teste em ser humano para cuidar de parasita. Agora, como é para Covid que estão testando, então não precisa de novo do camundongo, do primata e tal. Já vai direto para o ser humano, só que aí você tem que começar com dosagens pequenas e observando isso. Um período de observação talvez de 1 ano. Ah, mas nós temos tempo para esperar isso tudo? Gente, é a ciência que tem que determinar junto com os médicos, junto com os farmacêuticos, junto com os pesquisadores, é o que eles estão fazendo. Eu até tive no meu canal conversando, falando, dando a minha opinião sobre a utilização da hidroxicloroquina, da ivermectina e também da azitromicina. Algumas pessoas discordaram veementemente da minha opinião. Respeito claramente, positivamente o que eles dizem. Acho que o grande segredo da democracia é isso, né? Mas também não dá para esperar até que se aponte um resultado daqui a 1 ano com uma única vacina ou 2 ou 3 vacinas que se apontem, ou esperar que ao final disso tudo se comprove ou se comprove que funciona ou não tal medicamento para depois começar. Então, se há uma segurança para começar a testar agora, já utilizando como há um protocolo do Ministério da Saúde para esses 3 medicamentos, para quem tem, por exemplo, quem está com a Covid, então por que não fazê-lo? Só que, volto a dizer, sob orientação. Ah, mas o meu médico não me receita, ele é contrário. É o ato médico, é a liberdade dele. Agora, se você quiser, você pode procurar outro médico e ter uma outra opinião. Também é direito seu. Né? Então, assim, respeitar essas duas liberdades. Porque aí a pessoa vai ficar assistida, né, Rick? Eu fiquei pensando quando você falava, será que tem democracia sem informação? Porque a grande questão é essa, né? Se nós somos os destinatários, na verdade, o poder é nosso, né, de decisão. Uhum. Mas se a gente pode decidir, mas não tem informação suficiente, essa decisão é democrática? Essa é uma grande questão. Por quê? Porque eu penso que se o poder emana do povo, mas ele não teve as orientações suficientes, porque no caso desse médico, no caso dessa pessoa que busca um médico, essa pessoa vai estar assistida. Né? Então tem um profissional qualificado que assiste. Ok. No caso do exercício da cidadania, quem que vai acudir? Né? Então, eu acho que é uma questão seríssima essa. E você, como foi e é ainda, né, um repórter muito ligado à política, lembrando que a política está na vida. A partidária é um campo, mas a política, o exercício da argumentação, da persuasão, né? Todas as nossas práticas sociais são políticas e todas as decisões políticas impactam diretamente na nossa vida, no valor da gasolina, no emprego, desemprego, no valor do feijão, do arroz, enfim. Só para deixar claro que nós somos seres políticos e sociais, né? Eu fiquei pensando nisso. É possível democracia sem informação? E quero avançar mais um pouquinho, que aí se amarra. A gente sabe que alguns desses veículos, né, dessas redes sociais digitais já foram multadas, por exemplo, por conta de não ter um filtro adequado na democracia. E agora eles estão com uma rigorosidade maior, eu sei, enquanto usuário, inclusive, do Face, do Instagram, eles ficaram bloqueando o parabéns para você, que a gente cantou. Para a pessoa que trabalha conosco, não tinha música de fundo nenhum, era eu batendo no tambor e a gente cantando parabéns para você. Está bloqueado até hoje, desde abril. Enfim, o que não precisa está bloqueado. Enfim, para contar que eles estão mais preocupados com essa questão, né? Porque doeu também no bolso, dói na imagem, porque a gente sabe que imagem hoje agrega muito valor às organizações. Então, o Google, o Facebook, etc., estão com essa preocupação de filtrar. E aí a segunda pergunta então a primeira, há democracia sem informação? A segunda, vale tudo na democracia? É interessante, assim, respondendo uma, você já encontra a solução, já encontra a resposta da outra. Né? Não é possível ter democracia sem informação. Vamos lá. Embora
talvez algumas pessoas achem ruim o que eu vou dizer, mas vamos pensar, Cuba. Cuba, não, a informação lá é controladíssima, né? Mas não quer dizer também que onde a informação seja totalmente livre, também não haja um contexto de manipular. Vamos pegar um exemplo. Até hoje se discute a eleição do Donald Trump com a utilização de mecanismos que o Facebook teria permitido, dado acesso à equipe dele de marketing, a equipe de promoção de campanha, para traçar o perfil de cada um. Imagine, tem até um filme, estou tentando me lembrar o nome aqui, não sei se é Democracia em Vertigem, alguma coisa assim. Democracia em Vertigem, assisti ao documentário. É um documentário, né? Então, aquilo é perfeito, e assim, poxa, você quer um exemplo, pode até na realidade, assim, a gente pode até discordar em alguns pontos, mas um exemplo de liberdade é o exemplo dos Estados Unidos. Você tem uma liberdade muito grande de expressão, uma liberdade do que você quer. Você paga quando você comete um erro, né? Mas, olha só, ficou muito claro para mim, eu assisti o documentário, pode até ser, porque quando se diz assim, mas fizeram um documentário, o documentário tem o viés de quem fez, tem muito da visão de quem produziu. Mas as informações divulgadas lá, as informações que foram repassadas, quem contou a história vivenciou aquilo, sabia daquilo, né? Inclusive então, ela fala, né, que ela é parte. Ela não nega isso. Ela nega. A próxima pergunta que eu ia te fazer, e aí você amarra as três, se precisar eu repito, é se existe neutralidade em alguma profissão. Então, assim, olha, eu digo muito no jornalismo o seguinte, você tem que ser isento. Vanessa Carlos aqui com a gente, só a fofa. Oi, Vanessa, beijo. Você tem que ser isento no jornalismo. Ou seja, imparcial. Uma objetividade possível, né? Porque imparcial é difícil. Imagina o seguinte, a Cláudia me conhece o bastante para saber como eu penso. E às vezes o que eu penso me define razoavelmente de que forma eu encaro a política. Aí eu olho para a Cláudia, eu também consigo razoavelmente definir. E aí se me trazem uma notícia, por mais que a pessoa tente ser imparcial, aqui ou acolá vai trazer um tracinho desse histórico dela, de como ela enxerga o mundo, de como ela vivenciou a infância, a adolescência, como é que foi essa construção do saber dela. Sim. Isso vai influenciar. Agora, cada um de nós somos um kit, né, de valores, crenças, ou seja, a gente faz um esforço para essa objetividade possível, mas até o recorte da realidade é já uma escolha, né, Rick? Exatamente. Porque esse tema, né, para vir à tona e ser visibilizado e não outro, é já uma escolha, é um recorte. E aí você pode dizer que há imparcialidade nisso? Não há. Você vai tentar tratar esse tema que você escolheu, ou que a população escolheu, os telespectadores, os ouvintes de rádio, os leitores, e te mandaram esse tema, você escolheu pela vontade do povo, pela vontade de quem sugeriu, pela vontade, enfim. Você tem mecanismo para medir isso. Aí entra o processo de isenção. Por isso que eu digo que eu não acredito em imparcialidade. Mas aí a minha visão, tá? Os colegas de imprensa, respeito, e eu acredito em isenção. Você precisa ser o máximo, do máximo isento, porque imagina o seguinte, um dia, hipoteticamente, um grande amigo seu comete um crime e você está escalado para cumprir. Como é que você vai fazer para cobrir isso? Está contaminado. Talvez você tenha que pedir para não cobrir, né? Mas o ideal seria isso. O ideal seria isso. Mas e se não tiver como? Uhum. Né? E se não tiver como? Eu traria mais lenha para a fogueira. Né? Se a democracia está em xeque, você, enquanto jornalista, vai só narrar os fatos? Então, a vale grande questão... qualquer coisa na democracia? Então eu volto às perguntas. Existe democracia sem informação? Vale qualquer coisa? O jornalismo de verdade, ele me obriga a só narrar os fatos. Ele me obriga, por isso que eu tenho que ser isento. Eu não posso formar juízo de valor na minha reportagem. E isso, assim, as 3 grandes escolas que eu passei aqui em Uberlândia, com a turma que eu trabalhei no Jornal Correio, tinha muito disso. A própria Margarete foi minha editora lá e tinha muito disso. A gente falava muito sobre isso. Olha, aqui está um pouquinho de opinião, tira aqui. Olha, eu acho que isso aqui não. Sabe? Deixa só o que é notícia mesmo.
Renata Neiva, Mônica Cunha do período, Emilene, Friné, enfim, uma turma muito grande. Me desculpe se eu esqueci de alguém lá da TV Integração. Também tinha muito desse filtro, né? Olha, opinião não, cuidado. Na TV Paranaíba eu já fui um pouco mais escolado, mas eu já aprendi muito com o Rogério Silva e com a equipe de rede, que a gente trabalhava com São Paulo. E também tinha muito disso assim, olha, cuidado, opinião não. Quando foi para criar o espaço de opinião da TV Paranaíba, aí sim, aí a TV falou, olha, agora não, agora outro vai fazer a notícia, outro vai fazer a reportagem e você vai comentar. Aí tem juízo de valor. Aí necessariamente eu não preciso estar isento nessa história. Eu estou representando a opinião, o editorial da TV. As pessoas precisam saber diferenciar isso. Uma coisa é, eu no meu canal, eu estou emitindo a minha opinião. Acabou, é a minha opinião. Sim. Necessariamente não é aquilo que você vai assistir na TV, que você vai ler no jornal. Perfeito. As pessoas, e nem sempre a população entende isso. Olha, você viu a notícia que o Rick deu? Não foi notícia, foi opinião. Uhum. Entende? Então... E correndo o risco, inclusive, né, Rick, da opinião virar senso comum e perder fundamentação. Eu queria... Pode virar um processo também, né? Queria agradecer a presença da Duda Salabert, maravilhosa, ativista. Nós estamos bem prestigiados aqui, Rick, que delícia. Que bom. Parabéns a você. E as pessoas que estão aqui estão colocando questões interessantes também. Rick, nessa linha, você me fez lembrar um poema do Drummond, porque às vezes a poesia, em poucas palavras, ela traz para nós um pouco da realidade e passa a mensagem. E o Drummond ele vai falar da porta da verdade. Eu acho que você fez antropologia comigo. Se você fez, a gente citou em sala. Ele vai dizer assim: a porta da verdade estava aberta e só deixava passar meia pessoa de cada vez. E cada meia pessoa que entrava trazia seu meio perfil. E os meios perfis nunca coincidiam. Lembra desse? Lembro. Arrebentaram a porta da verdade, onde esplendiam seus fogos, e era preciso optar. Qual a verdade mais bela? Essa? Aquela? Qual a verdade mais bela? E cada um optou conforme seu capricho, sua ilusão e sua miopia. Eu até arrepio, Rick, porque a gente está num momento de sensibilidade também, né? E ainda bem que temos a arte para a realidade não enlouquecer. Enfim, o que ele está contando para nós? De qualquer forma, em maior ou menor grau, cada um vai escolher conforme seu capricho, seu kit de valores, crenças, concepções, buscando, é claro, que aí na profissão essa objetividade possível. Ilusão, porque a gente tem muita ilusão de que sabe muito, né? Cada dia eu tô mais na linha socrática. Só sei que nada sei. Quanto mais eu aprendo, mais eu vejo que eu não sei nada mesmo. E nem sobre mim, só o dedinho do pé. E, ó, anos de terapia, mais de 20. Enfim, ilusão. Né, de que a gente sabe muito, de que a gente tem a verdade, que ela é no singular, né? Isso às vezes vira intolerância, vira ódio, é muito difícil. E capricho, ilusão e miopia, porque a gente... Eu não sei se você tem problema de vista, mas o míope não enxerga de longe. Mas eu acrescentaria, a gente não enxerga também de perto. Por isso que a gente veja de olho fechado, né? Porque se chegar muito perto, olha aqui, ó, embaça, vira bichão. Vira monstrão, né? Enfim, a gente não enxerga de longe, nem de perto, e a gente está se achando. E aí, para virar etnocentrismo, preconceito, discriminação, estereótipo, só um pulinho. Então, eu lembrei disso aqui na sua fala, que foi bem ilustrativa e exemplar. Mas continua. De modo que fake, mata. Mata. É assim, aí... entra por um caminho aí que vai longe, né? Basta ver... É um campo minado, mas precisa falar, né? Embora eu seja contrário a parte dessa investigação que está sendo feita pelo Supremo Tribunal Federal, da forma como ela é feita, mas ela também já demonstrou alguns caminhos aí que levam a pessoas que... partem para o radicalismo. E aí eu estou falando dos dois lados, de radicalismo de direita e de esquerda, de radicalismo de centro, de extrema direita, enfim, para todos os lados aí. E que levam a intolerâncias como aquelas que nós verificamos lá nos protestos em Brasília, né? De alguém está protestando contra o governo e alguém que é a favor do governo ir lá e partir para a agressão. Alguém está gravando um vídeo
e se referir a outro com xingamentos, com... Olha onde nós vamos parar, né? Então, assim, você mistura fake com agressões, com... É democracia isso? De certo modo, te dá uma liberdade de fazer o que você pode, mas não tudo que você quer, né? Então, assim... Então, é a outra pergunta, né? Se vale tudo na democracia. Não vai, não pode, porque se não, assim, vira terra de ninguém, né? Vira terra de ninguém. Cada um quer colocar em prática a sua Constituição, o seu Código Civil, o seu Código Penal, o seu Código Processual, aí é autotutela. Autotutela vira guerra, autotutela vira... Enfim, vira um espaço Inclusive, pensando aqui nas aulas de ciência política, o Hobbes já dizia, né? A guerra de todos contra todos. O homem lobo do próprio homem. Quando ele faz uma análise dessa sociedade abstrata, né, para pensar o ser humano, ele acha que o ser humano ele é vaidoso, quer se vangloriar, ele entende que o ser humano vai disputar até que um mate o outro para ter aquilo que se deseja, porque a princípio não tem lei. E aí a guerra de todos contra todos. 100 anos depois vem o Rousseau com uma outra visão do ser humano, né? O ser humano, no fundo, é bom, a sociedade é que vai corrompendo esse ser humano. Mas tudo isso para dizer que não vale tudo na democracia. E a gente teve aí no meio do caminho também grandes teóricos sobre a democracia, né? O Rousseau é um deles. Não vale tudo, né, Rick? Liberdade de expressão vai até o ponto que ela pode colocar em xeque a própria democracia, a Constituição, os combinados, né? Tratados nacionais, internacionais, enfim, os nossos combinados legais. Então, também concordo com você, não vale tudo na democracia. Imagine, senão vamos a gente volta voltar. para a guerra de todos contra todos. Assim, olha, é preciso dizer o seguinte, o cidadão ele tem que ter a liberdade de expressão dele. Ele tem que dizer que está ruim e ir para a rua e protestar e dizer por que está ruim e o que ele quer que mude. Aliás, isso é maravilhoso, né? A ocupação das ruas pela cidadania é maravilhosa. Eu tive em 84 na praça lutando por diretas já. Não faz Muito conta bom. da minha idade, não, tá? Nos anos... Você deve ter sido levada, né? pelo pai, pela mãe, né? Então é bem por aí. Mas olha só que interessante. Vamos voltar lá em 2013, quando nós tivemos as ruas de diversas capitais do país tomadas pelo povo. Nos primeiros momentos, nós tínhamos uma mobilização de massa que era bonito ver. A primeira mobilização aqui de Uberlândia foi um espetáculo, 60, 40, 50 mil pessoas, um pelo outro número da Polícia Militar. 50 mil pessoas. A gente, inclusive, estava com o professor Edilson ao vivo lá na TV Paranaíba no dia. Né? E foi algo bonito de ver, não teve baderna, não teve briga, não teve quebra de lixeira, não teve quebra de vitrine, não danificou o carro, nada. É possível manifestação sem o recurso da violência. Exatamente, e foi algo bonito de se ver, né? Mas aí, isso é algo que assusta. Isso é algo que, porque naquele momento não tinha uma bandeira, nós estamos protestando contra o governo. Não era contra o governo, era contra o sistema. E aí, protestar contra o sistema envolve Congresso Nacional, envolve Supremo, envolve prefeituras, envolve governos de estado, assembleias, câmaras municipais, envolve partidos diversos, né? Envolve políticos diversos, político da direita, da esquerda, do centro, da centro-esquerda, do centro-direita, gente que estava envolvida em corrupção. Era um não para tudo, né? E aí, se aquele movimento continuasse naquele ritmo, daquele jeito, ia sufocar a comunidade política, né? Os políticos, os partidos iam sufocar. Aí, me perdoe, mas é a minha impressão. O que você faz? O que você precisa fazer para tentar desqualificar um movimento daquele jeito? Infiltrar alguém para fazer baderna. Infiltrar alguém para tentar desconstruir, deslegitimar o movimento. Por quê? Porque o mesmo movimento que é mostrado por um veículo de comunicação como algo belo, se perde o controle, vira baderna. Aí inclusive, se o movimento todinho foi pacífico, mas houve um recorte ali por parte de alguém da comunicação, mostrando uma agressão, e você perde a dimensão do movimento todo, pode ser que aquele ponto, que foi pontual,
vire o espetáculo em detrimento de todo o movimento que não foi. Isso acontece também. Acontece. Acontece. Né? Então, e às vezes o veículo de comunicação não faz isso com esse pensamento de vamos destruir o movimento. Mas acontece que a dimensão que ele tem, a penetração, o alcance que ele tem, e quem está assistindo do outro lado, se não conseguir fazer uma interpretação que você acabou de dizer, olha, isso é um fato pontual. Num movimento que tinha 1 milhão de pessoas na rua, 5 pessoas brigaram de forma violenta, mas brigaram 5 pessoas. Isso não quer dizer que todo o movimento foi ruim, que toda a passeata, que não pode desconstruir, né? Mas aí vieram os ataques às vitrines, aos veículos, às lojas de veículos, e isso desconstruiu parte do movimento, tanto que algum tempo depois já não conseguia mais colocar esse tanto de pessoas na rua. Por quê? Os primeiros movimentos, você conseguia enxergar pai, mãe, filho, avô, avó, enfim, você conseguia enxergar a família no movimento. Depois disso, não mais. Eu vou dar um outro exemplo, Rick, para a gente pensar o quanto que notícia falsa, que fake news nos impacta e compromete, inclusive, o exercício da cidadania. Quando a gente vê, e muito fortemente hoje, a criminalização da política. Né? É claro que desde que o mundo é mundo, Brasil, colônia, Dom João chegou, nós temos problemas. O jeitinho brasileiro, a politicagem. Então, o problema da política não é a política, é a politicagem, é a sacanagem na política. Né? Então, assim, a política ela é maravilhosa. Né? Não existe, e aí eu posso afirmar com todas as letras como historiadora, não existiu ainda um sistema melhor que a democracia com todas as suas mazelas. Não troco por nenhum totalitarismo, né? Um banda ou por outro, de jeito nenhum. E só quem está desinformado que trocaria, com certeza. Então, assim, com todas as suas mazelas, é um sistema onde a gente ainda pode, a gente participa, a gente é que define, a gente que põe, que tira, e gente ética e não ética tem em quaisquer lugares. Né? Então, tem nesse regime, tem em qualquer outro. Se brincar, tem mais nos outros regimes do que nesse, né? Do que no regime democrático. Né? Então, é um risco que não se pode correr. Né? Ainda voltando um pouquinho, eu já complemento o que você me pediu, mas só voltando um pouquinho, só para lembrar de algumas coisas. Tem também as informações que são colocadas com o objetivo, elas não seriam fake news, mas elas seriam colocadas com o objetivo de tirar a atenção de outras. Você se lembra me perdoe se eu não... Distração, né, Rick? Distração. Distração. Lembra, eu não sei se eu vou dizer o termo correto, mas você se lembra do Golden Shower? O que o presidente da República postou. Poxa, ele não cometeu um crime ao postar aquilo? Né? Não dá para se questionar. Na época chegou-se até a questionar. Mas por quê? Porque ele vivenciava um momento muito ruim do governo, que ele estava sendo duramente criticado. Então ele usa um artifício, não era fake, mas ele usou um artifício para tirar a atenção dele. E isso, assim, não é algo exclusivo desse presidente, não. Tantos outros também já fizeram. É histórico. Se a gente pegar aí na linha historiográfica, a gente vai ver a política do pão com circo. Exato. Lá atrás. Exato. Né? Então, vamos dar pão para o povo que você enche o bucho, para eles não encher o saco, e diversão. Né? Hoje bom que você fala na lata, né? Mundo, pode ser um programa que mostra a privacidade, né? Nossa vida deve estar uma privada mesmo, né? Para a gente ficar vendo a vida privada do outro, enfim. Eu prefiro beijar na boca, falar de amor e ir para debaixo do edredom, comer gostoso, tomar uma coisinha gostosa, do que ficar vendo o outro. Mas tem gente que é voyeur, né? Enfim, nosso tempo está quase acabando. Então, uma delícia. Eu tenho trocentas questões para conversar com você. Então, vamos lá. Pergunta mais, então, vai. Não, aí eu fiquei pensando, assim, o quanto que as narrativas superficiais são históricas e são presentes no agora, no instante, o quanto que impactam na nossa vida. E fiquei pensando também, Henrique, assim, elas prejudicam as instituições, elas prejudicam... Porque uma coisa é você questionar o sistema, né, com a liberdade de expressão, propor, isso é muito bacana. Participar, né, é o papel da cidadania, a gente tem deveres e tem direitos. A outra é você colocar em xeque,
né? E aí eu fiquei pensando desse cuidado que é preciso ter com as informações sobre notícias e da verificação que se deve fazer sobre elas, porque hoje a gente tem muita gente entendida demais em coisa que nunca leu. Notícia que é passada, porque a frase, o título chamou atenção, a pessoa não abriu para ler. Isso me arrepia. Eu falo para meus alunos a vida inteira, lê texto. Não importa se é virtual ou no papel. Eu gosto de cheiro de papel, porque eu sou historiadora, mas tem gente que não gosta, ok. Tem que ler, gente. Tem que se informar. Pode ser analfabeto e ler o mundo. Eu estou falando de ler o mundo. Ler as versões da realidade para tomar decisão e escolhas, né? Usa a sua percepção para observar, né? Isso você você fala disse isso, muito né? Que você é um bom observador. O seguinte, essa semana eu ouvi uma participação de um grande jornalista lá de Brasília, ele trabalha na Jovem Pan, chamado José Maria Trindade. Eles entrevistavam um outro jornalista, que é o Oswaldo Eustáquio, que está nesse rol de jornalistas investigados pelo Supremo por, supostamente, divulgar notícias falsas, né? O José Eustáquio é um jornalista premiadíssimo, premiadíssimo. Eu não creio, aí é minha opinião de novo, eu estou falando para o pessoal, mas é minha opinião. Eu não creio que ele se meteria numa história dessa. Ele é um jornalista de direita? É um jornalista de direita. Defende as ideias deles? Defende. Mas eu não creio que ele se meteria em fake news, em ataques, essas coisas. Mas vamos ver que a investigação, ao final, vai dar conta disso. Passou o período dele de 10 dias preso lá, está limitado, não pode trabalhar na internet nesse período, até que a investigação aponte se sim ou se não. Mas o que o José Maria Trindade falou que eu achei fantástico? A internet, o WhatsApp, o Instagram e o Facebook, eles se tornaram verdadeiros veículos de comunicação. É como se eu fosse dono da minha própria TV. Isso. O Humberto Eco vai dizer, né? As redes sociais digitais democratizaram tudo. Desde a imbecilidade à inteligência. Tudo. A inteligência. Então você tem um esvaziamento de ideias, deserto de ideias, como você tem também possibilidade de encontrar muita coisa interessante, profunda, com reflexão, didática, não precisa ser difícil, né? Porque para mim o bom é aquele que traduz o difícil na linguagem fácil. Eu fiquei feliz demais da conta. É ótimo demais da conta. Mineiríssimo. A live de estreia do Coppola, do Coppola não, perdão, do Lacombe, do Ernesto Lacombe, com o Coppola e o Alexandre Garcia, deu algo em torno de 160 mil pessoas assistindo. Poxa vida, isso é importante, é bom. Porque, assim, não tenho nada contra, mas há blogueiros que discutem a cor do céu e conseguem ter um universo de pessoas assistindo, acompanhando isso, que, poxa, é legal. Eu acho que a história, o bate-papo deve ter sido interessante para ter lá milhares de pessoas acompanhando, né? Mas qual o conteúdo disso? Né? O que fica depois dessa live? O que fica depois dessa discussão? O que fica? Então, é um veículo de comunicação bastante democrático, cada um pode querer falar do que quiser. Se conseguir lá milhares de seguidores, de telespectadores, ótimo. E isso tirou muito a audiência, tirou muito o poder que as TVs tinham, né? Então, isso deu a possibilidade. Eu posso ter um grupo de 50 pessoas, mas eu falo para 50 pessoas e eu consigo transmitir o pensamento para 50 pessoas. Se o que eu transmito é bom ou ruim, aí é uma outra história que a gente precisa discutir, né? Agora, cuidado com a bolha, né, Rick? Porque se a gente fica na bolha, a gente perde a perspectiva da realidade e aí vamos todo mundo para a caverna. Vê ilusão, sombra, imagem, achando que estamos vendo a realidade. Eu acho que esse é o ponto. Vai cair em 1 minuto. Faz suas considerações finais, seu lindo. Obrigada pela presença de todos vocês. Estou com a Flávia sobre memória e violência doméstica, às 18, e com o Luciano, às 19, sobre artesanato, acessórios, e vai ter surpresa, vai ter brinde. Fala, Rick. Então tá bom. Cláudio, primeiramente, obrigado. Beijo para você, obrigado para o pessoal que acompanhou aí. Eu espero poder ter colaborado com alguma coisa, porque assim, o tema é muito extenso, ele é muito técnico, se a gente for entrar nessas tecnicidades de projeto de lei que regulamenta isso, regulamenta aquilo, que processa, mas é um tema bastante importante. Eu espero ter colocado a semente da dúvida naquela pessoa que recebe lá um vídeo. Será que isso é verdade? Pintou dúvida? Não passa para frente, não. Só repasse se você tiver muitas dúvidas.
Isso mesmo. Obrigada a vocês todos. Adriana Faria entrou. Gente, questiona, duvida, problematiza, vai atrás, lê texto, porque nossas decisões são muito importantes para a vida e todas as vidas importam, principalmente das pessoas excluídas.